Salve, salve minhas crianças e meus crianças, eu sou Paulinho José, presidente da Confraria Gambito de Ouro. Nas últimas semanas eu não gravei vídeos sobre os encontros, enfim, porque a gente teve algumas questões. Por quê? Porque tivemos tempo ruim, porque eu tive outros compromissos profissionais, mas a gente teve, ao longo desse mês, foram 2 encontros só, um que foi no sábado, dia 11 de outubro, que foi até no Gamboa de Portas Abertas, lá no Centro Carnavalesco Onça Preta, convite do meu queridíssimo Felipe Vasconcelos, e fizemos lá uma roda de conversa de cuíca que foi maravilhoso, e eu vou recapitular um pouquinho aqui. E o outro encontro foi na quarta-feira 22, se eu não me engano, na Praça Paris. Tava um dia frio, enfim. Mas vamos lá falar um pouquinho. Uma coisa que eu noto, e eu tô aqui, vou tentar mais ou menos organizar uma linha cronológica do que a gente fez nesses últimos dias, para poder passar para vocês. Foi bem teórico, assim, mais conversa, mas que foi muito interessante. No primeiro encontro lá no Onça Preta, a gente começou falando da família da cuíca, né? Porque eu acho que é interessante que se conheça a história do instrumento, que a gente falou que ele é um membranofone friccionado, da família dos membranofones, que são os tambores, e aí friccionado por quê? Porque o som dele se obtém através de fricção, mas que tem o lado africano, que é da região subsaariana, etc e tal, que o gambito, a vareta é virada para dentro, geralmente, e os europeus, que a vareta é virada para fora, que tem lá em Portugal, que é a sarronca, que você tem lá na Irlanda, o Rommel Potts, que todos são com a vareta para fora. E aí eu falei um pouco desse negócio todo, que é legal, inclusive, pensando nisso, pensando nos inscritos até agora que nós temos, de repente a gente montar para janeiro um curso de férias, falando um pouco da história desse instrumento maravilhoso, falando de influências, que eu acho que falta um pouquinho para a galera isso, de escutar mais o instrumento. E aí vamos lá. Passando aquele negócio todo, falamos sobre essas coisas e começamos a falar que, o que a gente tem aqui é cuíca, é esse instrumento. E mostrei o instrumento, obviamente, que vocês devem ter nas mãos aí. Bom, quem não tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, acho que quase todo mundo deve ter uma cuíca aí, ou por perto. E aí, por quê? Existem outros instrumentos que têm a mesma característica física, mas que não é a cuíca. Que é tipo roncador, puíta. Mas são o mesmo nome? Não, são nomes diferentes porque têm funções musicais e sociais diferentes. Olha só que bacana isso, a gente entender isso também. Tudo isso foi dito lá naquele sábado, e aí comecei a falar de mostrar os estilos diferentes de gente tocando. Olha como é importante, porque quanto mais informação a gente tem sobre um instrumento, quanto mais informação a gente tem sobre determinada coisa, mais fácil é para nos apaixonarmos por ela e mais vontade a gente vai ter de estar perto, né, de ter contato. E aí eu virei e falei assim, olha só, mostrei lá, que eu não vou mostrar por conta pra gente poder fazer um pouco mais rápido, mas também não vou mostrar porque podem derrubar a nossa transmissão, o nosso momento aqui em conjunto, porque, enfim, tem questão de direitos autorais. Mostrei o Oswaldinho da Cuíca numa interpretação magistral com do Vai Cuidar de Sua Vida, que é a música do Geraldo Filme, mas na interpretação de Itamar Assunção. Pode procurar, tá lá no Spotify, tem lá bonitão. E aí no final ele faz um solo, coisa e tal. E aí eu falei, olha só, repara, o Oswaldinho, além das variações de acompanhamento, coisa e tal, ele apresenta o solo. Mostrei originais do samba. Bidi ou Bidi, não me lembro bem. Eu sempre falo isso com o bicolor, é Bidi ou Bidi? E ele sempre me responde, eu sempre esqueço. Então é o seguinte, originais do samba, com Bidi ou Bidi, não lembro agora como é que se fala, você vê o acompanhamento, a questão rítmica variada. Mostrei Marçal, e o Marçal tem uma particularidade. Eu costumo dizer que o Marçal ele tem poucas variações, ele tem de rítmicas, de levadas rítmicas. O Marçal tem 2 levadas rítmicas muito fortes no repertório dele, que é o que a gente chama de vai ver vovô, que acho que o povo de São Paulo chama de 3x1, um negócio assim, não sei direito, que é o pam 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 pam, beleza? E ele tem o xixi cocô, xixi cocô, agudo agudo grave grave, agudo agudo grave grave. Então, ele tem muito isso. Só que o Marçal, aí é que tá o pulo do gato. Marçal ele tem uma noção tão absurda, tão absurda,
de posicionamento, de uma leitura musical. Leitura que eu faço, falo, não é leitura de partitura, mas leitura do espaço musical que está ao redor dele, da participação de cada instrumento, que é um bagulho monstruoso. E aí ele tem algumas frases, óbvio que você vai ver que são recorrentes, como todo mundo tem frases que são recorrentes. E aí, tipo assim, mas só que o Marçal, ele tem um sentimento, uma pegada, é um bagulho de outro mundo. Assim, não dá pra gente fazer um vídeo de 10 minutos, 5 minutos para falar do Marçal. Tem que ficar horas e horas analisando, mostrando, enfim. E aí mostrei também Frix Escovão, em várias, do trio Mocotó. E o que mais que eu mostrei naquele dia? Eu mostrei Oswaldinho, mostrei Beat. E, obviamente, Boca de Ouro. E tem um CD não é CD, né? Pô, CD da minha época. Era um LP, um gravado na cera, dos anos 50, que é com Tito não sei o que lá das contas, que é Hi-Fi Orchestra, se eu não me engano, que ele toca praticamente o CD inteiro. Só procurar no Spotify, está como Clarinete Brasileiro, e vai aparecer lá Tito, não sei o que lá das contas, e vai aparecer esse CD. Esse disco, essa gravação, são várias faixas, e ele participa em todas elas. Isso é anos 50, 52, se eu não me engano, 52, 51, anos 50. E aí você vai ver o Boca de Ouro, famoso, gigante, monstruoso Boca de Ouro tocando. Então a gente mostrou algumas coisas ali, para falar dessa coisa das referências. Por quê? Porque não se consegue tocar um instrumento se você não escutar esse instrumento. Paulinho, como é que é a afinação? Tal. Como é que você vai ter noção de afinação se você não escuta o instrumento? Então é meio que isso. Então a gente volta a falar disso tudo, que eu acho que é sempre importante recapitular. E no final a gente fez uma dinâmica interessante que a gente colocou de 2 em 2 para tocar ali, com um acompanhamentozinho. E aí eu expliquei, rapaziada, para tocar com outra cuíca, é fundamental que a gente preste atenção no outro. Aliás, eu vou dizer aqui para todo mundo, para tocar com o outro, eu e você aí, ó, vamos tocar juntos, a gente tem que prestar atenção, tem que ter uma comunicação entre nós dois, entre os dois que estão tocando ou o grupo. Mas é uma comunicação explícita, tipo assim, faz assim, faz... Não. Inclusive hoje se usa muito ponto. Fulano, sobe, desce. Eu toquei a vida inteira e se tocava, todo mundo que tocou, galera mais velha, tocou a vida inteira no olhar. Você olhava, sabia quando você entrava, você olhava pro outro ali, ó. Você sabia quando entrava, quando voltava, você sabia quando é que o pandeiro tinha que fazer, o que o surdo ia fazer, só de olhar, percepção. Não tinha no ponto aqui no ouvido, cara. Então, sobe pandeiro, desce, solo do cavaco. Não tinha isso. Então eu falo, tem que ter essa percepção do outro muito firme. E eu falo o seguinte, tá tocando com o outro, respeita o outro. É aquela coisa da empatia, simpatia e tudo mais, você tem que ter. Tem que ter a percepção, tá ali vindo no seu feijãozinho com arroz, naquela base, naquela marcaçãozinha. Sentiu que o outro vai subir, continua. Se por um acaso chocou, alguém tem que parar. Música também trabalha com o princípio do judô, com ceder para vencer. Então, tipo assim, não é uma competição, a gente está junto. Quando um dá um passo, o outro está dando um passo junto, e tocar em conjunto é meio que isso. Então é isso, eu falei com a rapaziada, foi isso que a gente fez no nosso encontro do Portas Abertas lá do Centro Carnavalesco Onça Preta no dia 11 de outubro, foi um dia antes do feriado. Então assim, para deixar a galera aqui atualizada, que a gente tem feito coisas e mais coisas. Então é isso. Recapitulando, falamos do instrumento, questões sociais do instrumento, que inclusive eu acho que isso vale a pena a gente fazer alguma coisa mais para frente aí no verão aí, que a confraria teoricamente para, então a gente pode fazer uma coisa de verão. Falamos da importância da referência, escutamos as referências e discutimos sobre cada uma delas, assim, pontos interessantes, o que cada um achou interessante, o que é constante, as similaridades e as diferenças e divergências entre cada um. Foi bem produtivo isso. E trabalhamos com essa coisa de tentar tocar junto. É isso.
Beleza? Então espero que sirva para todos os colegas que estão aí, para todos os cuiqueiras entusiastas da cuíca, essa explanaçãozinha, porque na verdade pode parecer um papo muito teórico, mas não é. E volto a dizer, quanto mais você conhece o instrumento, mais você se apaixona por ele, mais vontade você tem de tocar, tá bom? Beijos de luz, já volto para falar o que aconteceu no dia 22, no dia 22 na Praça Paris. Beijos de luz, porque a cuíca não pode calar.